Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3, e o nosso tema é a sutileza da imoralidade sexual. Infelizmente, hoje, meus irmãos, muitos obreiros, muitos de nós, principalmente homens, mulheres também, mas principalmente homens, está havendo um consumo muito grande de conteúdo sexual, já que o acesso a muitos desses conteúdos é muito fácil e para alguns há até um pouco de sigilo em consumir esse tipo de conteúdo, em ter esse tipo de conteúdo acessível a si. Então nós vamos ver nessa lição, meus irmãos, alguns aspectos e sabemos que tudo aquilo que mexe, que tudo aquilo que instiga a nossa vida, no caso, no âmbito sexual, se não for uma coisa saudável, claro, com a nossa esposa, se não for algo que nós temos que ter relações com a nossa esposa, é algo pecaminoso. E também não adianta querer apimentar a relação vendo ou consumindo esse conteúdo sexual para melhorar a sua vida com a sua mulher. Isso não tem nada a ver. Nada a ver com aquilo que é a palavra de Deus, né? Mas muitos têm consumido isso e têm prejudicado muito a sua vida. Então, no nosso texto áureo, que está em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 18, diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E o que é o nosso corpo? É o templo do Espírito Santo. Então a pessoa está cometendo um pecado contra o templo do Espírito Santo. Esse corpo não é nosso, esse corpo é um corpo emprestado. Então a pessoa, quando ele comete prostituição, ela está pecando contra, né, com o seu corpo. Ah, mas eu só estou desejando. O que Jesus falou? Se desejar a mulher, já está adulterando. Não é somente o ato, não é somente a prática, né? Mas também o desejo já está adulterando. E aqui na nossa verdade prática, as escrituras condenam de forma prática sexual fora da esfera do casamento, constituída por Deus. Não é somente o casamento, é constituída por Deus. Como eu disse anteriormente, não adianta a pessoa consumir esses conteúdos para melhorar a sua vida, o seu desempenho, seja lá o que for. Isso sai totalmente fora daquilo que é a palavra de Deus. E aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 15 ao 20, diz assim: do versículo 18 e 19, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, não somos de nós mesmos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós não temos esse direito, meus irmãos. Isso é pecaminoso. Isso é um pecado para a morte. Mas tem muitos de nós que não entendemos isso, ou não queremos entender. E aqui em Romanos capítulo 1, do versículo 26 ao 28, somente o versículo 27, e semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E o 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus os entregou a sentimentos perversos. Por quê? Porque a pessoa não quer se arrepender, a pessoa não quer reconhecer aquilo que é de Deus, aquilo que está na palavra de Deus. Então Deus entrega as suas próprias... A pessoa que deseja aquilo, né? Deus não vai ficar insistindo com alguém que não quer, porque Deus conhece o nosso coração. Na nossa introdução, nessa lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Então, vamos abordar algumas questões sobre sexualidade, para nós termos uma ideia do que aquilo que é abominável, meus irmãos. Toda a sexualidade fora do casamento é abominável. Tudo aquilo que se consome, faz e pensa fora daquilo que é o matrimônio, o casamento, é pecado. E aqui na parte 1, a revolução sexual.
Um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante os séculos, né? E aí eles tinham uma mentalidade acerca daquilo que era a sexualidade. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Ou seja, deveria ser com uma mulher, né? Deveria ser um lar com uma mulher, apesar que teve alguns homens que tiveram mais de uma mulher, mas ainda existe essa cultura no Oriente Médio, mas ele tem que conseguir sustentar todas, e deveriam ser o homem com a mulher, não homem com homem, mulher com mulher. O homem com a mulher. Esse é o casamento de Deus, né? Esse é o casamento de Deus. E aqui, agora não vou entrar na questão de mais de uma mulher. Irmão, para nós ocidentais, nós temos o padrão, uma mulher. Pronto, tem uma mulher, acabou. Porque as nossas leis, né? Não que eu defenda, porque eu também acho que o homem tem que ser uma mulher e a mulher de um homem só e pronto. As nossas leis também defendem a mesma coisa. Mas aqui na parte 2, aqui, a quebra de um tabu. A partir dos anos de 60, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Então teve um movimento hippie, sexo livre, e dá tudo certo, foi uma deturpação, um bacanal terrível, onde se promoveu, onde a propaganda do sexo começou a ter mais visibilidade com a televisão, que começou a promover e as pessoas começaram a ter acesso a esse tipo de propaganda que foi crescendo muito, com muita facilidade. Hoje nós temos propaganda sobre o sexo a todo momento. Vai vender uma pasta de dente, né, um creme dental, tem que estar lá uma mulher seminua, né? Então, ou um homem seminu. Então, normalmente, as propagandas que se fazem são associadas ao quê? A sexualidade. E a televisão, ela contribuiu muito com isso, porque a pessoa tem muita facilidade com o visual. Porque somente no rádio não estava ninguém, a pessoa estava só ouvindo, né? Mas agora, com a televisão, depois da televisão a cores, e nem se fala hoje dos smartphones, de todas essa gama que nós temos de possibilidades, hoje ainda se cresceu mais e se faz ainda mais propaganda disso. E aqui no tópico 2, assim, as principais distorções da sexualidade sadia, a prática da fornicação. Então, antigamente, não tinha essa questão de fornicação, sexo livre. Isso começou a crescer muito, como eu disse, com o movimento hippie, sexo e rock and roll, essas coisas. Então, hoje, o crente verdadeiro, ele tem consciência de que o sexo antes do casamento é pecado, é fornicação. Mas aquilo que é normal hoje no mundo, que não era normal uma mulher ter relações sexuais antes do casamento no mundo, porque a sociedade era uma sociedade conservadora, muitos não aceitavam isso, sempre existia uma coisa ou outra, mas depois isso se abriu, isso se tornou normal no mundo, na sociedade, e esse normal também está se tornando dentro da igreja. Pasmem os irmãos, dificilmente hoje, graças a Deus, tem pessoas conservadoras dentro da igreja, mas muitas e muitos jovens estão tendo relações sexuais antes do tempo, antes do casamento. Mas eu tenho que conhecer para ver se vai dar certo. Como se ter relações sexuais com a mulher, com a noiva, ou a noiva com o noivo antes do casamento, ia determinar se vai ter uma vida feliz pelo resto da vida. Não é isso, irmãos. Mas hoje se deturpa isso, porque a propaganda que se faz é essa. Então, fornicação é pecado. Sexo antes do casamento é pecado. E abre um precedente para futuramente haver o quê? Abre um precedente para que de repente, futuramente, possa acontecer um adultério na vida deste casal. Essa é a realidade. Infelizmente, a realidade é essa. E aqui na parte 2, o adultério não é crime, mas é pecado. O adultério, em um determinado momento da sociedade, era crime, né? Era um crime, um homem ou a mulher, principalmente a mulher, adulterar. Nós vemos na época de Jesus, era crime o adultério. O adultério era tratado com apedrejamento, né? Mas nós vemos que depois isso, até a Constituição brasileira, também existia um tempo que era crime, né? Crime. E depois, para não existir essa coisa de separação.
Existe o desquite, né? Alguns falam até o desquite. Mas você quer dizer reparação de divórcio. Hoje o divórcio sai ali em uma semana. Antigamente o divórcio demorava muito para poder sair, ou seja, dava muito trabalho para divorciar. Hoje o divórcio sai em questão de dias para alguns. Então hoje as pessoas estão se divorciando. E nós vemos aqui que algumas coisas, né, no caso, né, que eram boas, hoje são ruins. Como casar e ser feliz e ser fiel a uma mulher só era uma ótima. Agora não, uma mulher só. Não, o homem tem que dar umas escapadinhas de vez em quando. Escapadinha vai pro inferno dando escapadinha. A realidade é essa. A pessoa que faz isso, que adultera, irmão, adultério vamos dizer assim, é um pecado que atinge a família, atinge a Deus, claro, primeiramente a Deus, atinge a família, a sociedade. É um pecado terrível o adultério. O adultério arrebenta com a família, arrebenta. E a sociedade está do jeito que está por causa dos adultérios e por causa dos divórcios que existem na sociedade. Então, o adultério era considerado crime. Mas hoje não, hoje é mais tranquilo, hoje é mais assim, as pessoas vão, casam, depois adulteram e está tudo bem, e depois também separam, está tudo bem. Irmãos, o adultério é pecado. Nós não devemos dar espaço para o pecado da nossa, nós temos que fugir da aparência. Mas Jesus perdoa, porque Deus, né? Deus é meu paizinho e tal, tá tudo certo. Não, meus irmãos, não tá tudo certo. O adultério é um pecado terrível. É um pecado terrível para a existência do homem, até mesmo da mulher. É um pecado que arrebenta mesmo. E nós temos que tomar cuidado e pedir para Deus para nos guardar e guardar o nosso próximo acerca do adultério. E aqui, na parte 3, homossexualidade. Uma contradição da ordem natural, né? E aí também vem a questão dos homossexuais, do movimento homossexual, LGBT, que se faz de vítima, que tudo é contra o homossexual, porque o preconceito, porque o homossexual hoje se faz de vítima. Mas o homossexualismo é pecado, irmãos. Na Bíblia diz, varão com varão, mudaram o curso natural, não existe procriação. E não existe também prazer, porque o coito que se faz numa relação entre dois homens homossexuais é uma coisa totalmente que faz mal para a saúde. E a mulher é a mesma coisa. Para sentir prazer precisa explorar outras coisas, outros instrumentos para poder sentir prazer. E a gente vê que isso é pecado, isso não tem nada a ver com aquilo que Deus deixou, não é esse tipo de prazer que Deus quer para nós. E nós vemos que hoje se faz propaganda do homossexualismo, hoje nós vemos nas nossas escolas, que agora foi brecado essa questão da cartilha gay, porque a criança tem que depois ver o que ela quer ser. Não, nasceu macho é macho, nasceu fêmea é fêmea, nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher. Mas se faz a propaganda disso, e uma propaganda boa, que quem é homossexual, alguns até defendem que o homossexual é mais feliz do que os heterossexuais. Uma família homossexual é muito mais feliz do que uma família hétero. E as pessoas, os crentes, às vezes defendem partidos políticos que defendem esse tipo de ideologia. Irmãos, vamos ter consciência daquilo que verdadeiramente nós somos e os valores que nós estamos defendendo, para a gente não venha cair em condenação mais para frente. Parte 3. O pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, não temos que odiar a pessoa, nós amamos a pessoa. O que a igreja condena é a prática que a pessoa exerce, que é o homossexualismo, que a Bíblia condena essa prática. Não temos que ter raiva da pessoa homossexual, da pessoa, mas temos que ter raiva da prática, vamos repugnar e repudiar a prática homossexual. Essa sim, porque a pessoa, se ela se arrepender e se libertar, ela vai ser salva. Mas se ela não quiser, ela vai estar condenada. Não é a pessoa que nós temos que ter. Nós temos que ter raiva, sim. Raiva que eu digo é uma certa, vamos dizer assim, uma certa rejeição à pessoa. Nós temos que ter rejeição à prática. E o crente não pode aceitar essa prática. Hoje em dia, não é só a igreja que se diziam conservadoras, que tem homossexuais que trabalham, que fazem as coisas. Já tem 30 anos, não casa, não quer saber de mulher, não tem muito interesse em casamento, não tem muito interesse em mulher, ou a mulher também. Irmão, alguma coisa tem que averiguar. O pai e a mãe tem que estar esperto com seus filhos
e ver o comportamento. Porque nós nascemos como seres tendenciosos e às vezes o diabo quer agir nessa área dos filhos. Mas o meu filho não. Não, irmão. Todos nós estamos sujeitos. Nós temos que pedir para Deus para guardar as nossas casas. Amém? E aqui a nossa conclusão. Nesta lição, aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. O sexo, ele não é apenas para a procriação do homem, mas também para o homem ter prazer com a sua esposa e a esposa ter prazer com o seu marido. O sexo não é só para a procriação, meus irmãos, repetindo, mas também é para a gente também ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida satisfatória com a nossa esposa e a esposa também com o seu marido. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está como disse, mas se inscrever. Fique na paz, meu irmão. Deus abençoe.